Olá, boa noite. Bom, meu nome é Vinícius, eu sou médico pediatra e neonatologista e fui convidado para falar com vocês hoje aqui sobre aleitamento materno. Bom, o aleitamento materno, gente, ele é extremamente importante, tá? Por isso talvez eu me detenha um pouco mais em alguns slides, mas eu vou pedir paciência de vocês, tá bom? Devido à importância do tema. Bom, qual que é o melhor alimento para um recém-nascido? Essa pergunta a gente não pode ter dúvida nenhuma, tá? Porque algumas pessoas acabam confundindo, mas é o leite materno, daquela mãe que está produzindo leite para aquela criança. Tá? Independente de qualquer coisa, aquele leite que ela vai estar produzindo vai ser o melhor para esse recém-nascido. A gente não pode ter dúvida. Tanto é assim que o aleitamento materno deve ser promovido e incentivado pelo profissional de saúde, seguindo as premissas da lei descrita no artigo 22 do Decreto 95/79, de 22 de novembro de 2018. E o que diz aí nesse artigo 22? Os profissionais de saúde deverão estimular e divulgar a prática do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e continuado até os 2 anos de idade ou mais, de preferência que seja mais. Né? Muito bem, a gente vai conversar aqui sobre a amamentação. Nós vamos falar aqui, vocês já sabem, né? Já vimos na lei, que ele deve ser exclusivo até o 6º mês de vida, certo? Pode dar água? Não. Pode dar suco? Não. Chá? Não. Água de coco? Nada. Até o 6º mês de vida, o leite materno é um alimento completo que vai suprir toda e qualquer necessidade deste recém-nascido, tá certo? Dessa criança, na verdade, né? Vamos falar então sobre a composição desse leite materno, vamos ver o que é o leite, o que é o colostro, o que é o leite maduro, leite anterior, posterior, composição de cálcio, fósforo, gordura, e também sobre os elementos de defesa, tá? Bom, vejam só isso daqui. Percebem que a gente tem aqui o colostro, aqui nós temos o leite anterior e o leite posterior, que junto, né, eles compõem o leite maduro, o anterior e o posterior. Observem que o colostro, né, ele tem uma quantidade boa de gordura, tem uma quantidade boa também de proteína e lactose um pouco menos se a gente comparar com o leite anterior e o leite posterior. Tá? Vamos falar especificamente depois de cada um desses leites, mas esse daqui auxilia na compreensão da composição desses leites. Gente, só para esclarecer, a gente faz isso de maneira didática, tá? A glândula mamária, né, a mama, ela não tem um compartimento anterior que vai ser responsável pela produção do leite anterior e um posterior que vai ser responsável pela produção do leite posterior. Não é assim, né? A gente sabe disso. Ele nada mais é do que um leite que é secretado mais no início da sucção do neném, é o leite anterior, e mais para o final, quando esvazia a mama, que é o leite posterior. Então, não é, na verdade, segmentada assim, a glândula mamária. A gente fala isso mais didaticamente, até também para explicar para a mãe, né, a diferença da composição desses leites e a importância, né, da gente saber dessa diferença. Tá? Bom, o colostro ele é rico em anticorpos. O que os anticorpos fazem? Protege contra as infecções e também contra as alergias. Então, interrompe a ação dos alérgenos e dos bichinhos que causam infecção. Então, existem vários estudos que demonstram, que comprovam que a criança que amamenta ao seio materno, que toma colostro também, para vocês terem ideia, a UTI neonatal existe hoje já há algum tempo, mas é recente, a colostroterapia. Ou seja, a gente dá pequenas quantidades de colostro na boca do recém-nascido, do prematurinho que está lá na UTI, para ter todos esses benefícios aí. É lógico que não vai ser a mesma coisa da criança que está sugando no peito, né? Mas já é uma ajuda. Ele é rico em leucócitos, de novo, protege contra as infecções. Ele também é laxante, e esse mecanismo laxativo do leite do colostro, ele atua
eliminando, né, auxiliando na eliminação do mecônio, que é aquele conteúdo que é acumulado, né, com restos celulares, descamação da mucosa intestinal, bile. Então, tudo isso daí fica parado dentro do intestino da criança o tempo inteiro e depois que ela nasce, ela tem que eliminar esse mecônio, certo? Se isso não acontece, essa criança pode ter icterícia. E a icterícia não é legal a gente ter icterícia. Né? É uma patologia muito comum no neonato, né? De longe, uma das mais comuns. Então, a importância dessa criança consumir esse colostro. Ele também tem fatores de crescimento, tá? Que acelera a maturação intestinal, ou seja, vai preparar esse intestino para absorver o leite que vai vir depois, o leite maduro, tá? E isso também previne contra a alergia e intolerância alimentar. Então, é muito importante, né, que a criança consuma esse leite. Ele também é rico em vitamina A, que reduz a gravidade de algumas infecções, tipo sarampo e diarreia. Também as doenças oculares acarretadas por deficiência de vitamina A. Gente, o colostro, ele está presente ali na amamentação dos primeiros 3 a 5 dias de vida. Depois que tem a pojadura, né, que vem a produção do leite maduro, a quantidade é maior. Tá? Então, o colostro, principalmente no primeiro, segundo dia de vida, é uma quantidade muito pequena que ela é produzido. Tá? Então, por que também isso? Tem uma explicação. Né? A capacidade gástrica do recém-nascido no primeiro dia de vida é em torno de 10 ml. Então, é 5, 10 ml por mamada só que ele precisa. Então, a mãe não precisa produzir grandes quantidades de colostro. Tem que saber disso daí, por quê? Porque as mães ficam às vezes ansiosas, né? Elas acham que está com pouco leite e tudo, mas nos primeiros dias é pouco mesmo a necessidade do neonato. Tá? Então isso daí é importante. Conforme ele vai ficando maiorzinho, mais velhinho, na verdade, nem vai crescendo muito, mas a capacidade gástrica dele vai aumentando, né? Então, os primeiros dias, então, aí é pouco mesmo. Bom, e o leite maduro, né? Nós tínhamos falado que tem o anterior e o posterior. Veja só para mostrar aqui, ilustrar, né, a diferença visual que a gente tem, né? Então, o leite posterior ele é mais branco mesmo, mais parecido com leite, né? O leite anterior é mais aguado, tá? Isso é por causa do conteúdo de gordura que nós tínhamos falado. Por isso, o leite posterior, a gente diz que ele mata a fome do recém-nascido. Então, quando o recém-nascido consegue ingerir o leite posterior, ele fica saciado. Então, ele vai ter um intervalo entre uma mamada e a outra melhor, né? Ele vai ter uma qualidade de sono melhor, ele vai chorar menos, com fome, vai ganhar peso mais adequadamente, tá certo? E o leite anterior faz o quê? Mata a sede. Tá? É lógico que o leite anterior não tem só água, né, gente? Mas a composição do leite em geral, o leite materno, ele é muito rico em água, quase 80% é água, tá? Mas o leite anterior é mais aguado mesmo, tá certo? Então, para explicar às mães, isso é uma maneira didática que a gente divide para explicar porque algumas vezes a criança está mamando toda hora, chora, 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 não está ganhando peso adequadamente e pode ser o quê? Que ele só está conseguindo tomar o leite anterior. Isso daí se deve a vários fatores, a gente tem que saber identificar isso daí, conversando com a mãe, fazendo uma boa anamnese, entendendo a dinâmica da amamentação, a gente consegue identificar esse problema. A criança não mama o leite posterior. Então, toda mamada que a mãe vai dar, ela tem que, não toda, né, mas a criança tem que acessar o leite posterior. Então, se toda vez que ela mama, ela não consegue chegar no leite posterior, ela vai ter problema. E aí, o que a gente tem que explicar para a mãe? Que a criança, ao mamar, ela tem que esvaziar a mama, certo? Se ela não conseguiu esvaziar a mama no início dessa mamada que ela tomou, a criança logo ficou de barriguinha cheia e dormiu, mas dali a pouco, 1 hora, 2 horas, está com fome de novo, é um sinal de que ela não tomou o leite posterior, a gente tem que orientar essa mãe para ela voltar para essa mesma mama, para ele tomar, e dessa vez sim conseguir tomar o leite posterior. Então tem mãe que dá um peito 5 minutos, passa para o outro, toma mais 5 minutos, e tem várias, umas falam que é para o peito não ficar diferente um do outro, não pode fazer isso, tá? Então a gente tem que saber isso e tem que orientar isso para as mães, porque senão ele não vai ganhar peso, vai estar com fome toda hora.
Outra questão muito importante que vocês têm que ter conhecimento é diferenciar o leite materno do leite de vaca. Tá, gente? Então, aqui, olha só, a quantidade de proteína do leite materno é muito maior e essa proteína é própria para o recém-nascido. Né? E o que tem nela? Anti-infecciosos. Né? Ou seja, toda a defesa que a mãe produziu durante a vida dela, entrando em contato com os antígenos, ela produz anticorpos que vão ser oferecidos pelo leite materno. Então, tem vários estudos que comprovam que a criança que tem aleitamento materno, né, principalmente mamou no peito nos primeiros 6 meses de vida, que o sistema imunológico da criança, né, é ainda muito imaturo, essas crianças têm menor risco de ter infecções, tá? Principalmente respiratórias e do trato gastrointestinal. Então, melhora isso daí, eles têm menor morbimortalidade, tá certo? Então, a importância que tem a gente orientar o aleitamento materno. E o leite de vaca simplesmente não tem. Né? Essas proteínas que ela tem, ocasionalmente, é para o bezerro. Né? Como nós não somos dessa espécie, não nos serve para isso. Então, a gente perde tudo isso daqui que o leite materno nos oferece. Outra coisa importante é a quantidade de caseína. Vejam só, leite materno 35% e leite da vaca 80%. O que isso faz, gente? A caseína forma o coalho do leite, aquele leite que fica talhado, né? Então, esse conteúdo muito grande do leite de vaca, ele dificulta a digestão pelo recém-nascido. Né? Ele não tem, o intestino dele não foi feito para digerir essa quantidade grande de caseína. E o leite da mãe, o leite materno, tem bem menos, então ele é de fácil digestão. O que pode ocasionar isso daí? A falsa impressão de quando a mãe dá o leite de vaca, da criança ficar mais saciada. Percebem? Então, na verdade, essa criança está lá com dificuldade, né? Demora para digerir, você vai demorar a ter mais fome. Não é porque é um leite mais forte, mais rico, né? Nutritivo. Não é. Então é importante saber isso também, para informar e orientar essas mães. Outra coisa que é muito diferente e que é importantíssimo, que no leite humano nós temos lipase e ácidos graxos essenciais. No leite de vaca não temos. E o que isso daqui faz? Processo de desenvolvimento do cérebro, né? Esses ácidos graxos, eles fazem parte da mielina, né? Da capa que forma toda a condução do sistema nervoso central. Então, também existem vários estudos que comprovam que as crianças que têm aleitamento materno, né, elas têm um QI maior do que as crianças que não sugaram no peito. Olha só. Todo mundo quer ser um pouquinho mais inteligente, não é verdade? Então, é também importante vocês saberem isso para falar para as mães. Falar, olha, as crianças que mamam no peito, elas costumam ter um melhor desenvolvimento, um melhor desempenho acadêmico. Né? Então, resumindo, são pessoas que têm maior inteligência. Gente, tem que tomar cuidado. Isso não é que a pessoa que toma leite de vaca vai ficar retardada. Simplesmente ela pode não atingir um potencial, né, que ela teria se tivesse tomado leite do peito. Tá? Porque as mães falam, já dei leite de vaca para os meus filhos tudo, é tudo esperto, tudo inteligente. Mas cuidado, que não é bem assim, né? A relação do cálcio e fósforo também é interessante a gente citar. Vejam só, no leite materno, no leite humano, ele tem 2:1 essa relação. No leite de vaca tem menos cálcio, né? E o fósforo é igual. Então, essa relação, além de ter menos, ela tem maior dificuldade para absorção. Então, a criança pode ter uma deficiência de cálcio. E fósforo também, tá? Então, a relação ideal para absorção pelo intestino do recém-nascido é de 2:1. Percebe? Então, cuidado. Por quê? Há uma certa... ditos assim, né, que o leite de vaca é rico em cálcio. Então, preciso tomar o leite de vaca para fortalecer os ossos. Beleza, depois de um ano, pode dar o leite de vaca? Pode dar. De preferência que ela continue ainda com aleitamento materno. Tá certo? E os outros alimentos. Então, sempre o leite humano vai ser melhor. Nunca ser oferecido antes de um ano. Outra coisa também, gente, é o ferro. Nem tem tanta diferença assim,
na quantidade de ferro, na verdade é muito parecido, é igual, só que a absorção do ferro do leite materno é de 50% contra 10% do leite de vaca. Então, o que acontece se a criança toma leite de vaca? Ela vai desenvolver, mais cedo ou mais tarde, anemia ferropriva. Tá certo? Por quê? Não vai ter oferta, não vai ter absorção, não vai ter quantidade de ferro suficiente para essa medula óssea produzir as hemácias e a hemoglobina. Certo? Então, inclusive, né, crianças que consomem leite de vaca, elas têm uma queda de hemoglobina de 0,2 miligramas por decilitro por mês. Então, ao longo do tempo, essas crianças têm uma grande chance de desenvolver anemia. E uma criança que o cérebro está em pleno desenvolvimento, em plena formação, e ela ter anemia, vai prejudicar isso daí. Então, essa criança, ela, igual a questão do ácidos graxos lá que a gente tinha falado, elas vão ter um QI menor. Então, elas não vão atingir o potencial delas. Por quê? Porque o cérebro precisa de muito oxigênio. E o que é o problema da anemia, gente, na infância? A gente demora um pouco para fazer o diagnóstico, até que mesmo que faça precocemente, há um tempo que a medula óssea vai responder a esse ferro terapêutico que a gente vai oferecer para essa criança, e nesse intervalo ela vai ficar com esse déficit, e esse déficit é permanente. A gente vai corrigir essa anemia, tá? Vocês vão ver depois quando estudarem anemia, vocês já estudaram, a suplementação é de no mínimo 3 meses. Né? Então, muitas vezes a gente tem que oferecer por mais tempo ainda para poder fazer o estoque de ferro. Então, durante esse período, essa criança, infelizmente, ela vai ter um desempenho ali, uma oferta de oxigênio melhor, então vai ter um déficit. Né? Bom, a gente tinha comentado os elementos de defesa do leite materno em relação ao colostro, agora vamos falar do leite materno geral. Nós temos presente no leite IgA secretora. O que essa IgA secretora faz? Impermeabilização antisséptica das mucosas. Então ela fica presente, né, nas mucosas, principalmente digestiva, respiratória e urinária, o que explica a menor taxa de infecção nessas crianças. Ela também tem IgM, IgG, IgD e IgE, que faz neutralização e também estimula o complemento. Ou seja, isso daí já é uma defesa pronta, né, que o neném está ganhando ali, porque a mãe fez para ele durante a vida toda. Temos também macrófagos, neutrófitos e linfócitos presentes nisso daí, vão fagocitar qualquer coisa estranha que tiver no recém-nascido, na criança, né? Participa da imunomodulação e também na produção de anticorpos. Então é fundamental, né, que a gente tenha isso. A lactoferrina, ela tem uma ação bacteriostática, tá? Ela tira o ferro disponível das bactérias e essas bactérias não conseguem mais se reproduzir. A lactoferricina, ela tem uma ação bactericida, tá? E como que ela faz isso? Inibe a adesão das bactérias, dos vírus e dos fungos. Nós temos a lisozima, que também é bactericida, que provoca lise, destrói as bactérias. Nós temos o fator bífidos, tá? Que são lactobacilos, e eles liberam ácidos orgânicos que também são bactericidas. E os lipídios. Tá? Esses lipídios fazem lise também dos vírus envelopados, de bactérias e de protozoários. Então é importante vocês terem conhecimento de como que o leite materno, né, produz essa defesa. Né? Oligosacarídeos também, que inibe a aderência dos micro-organismos, mucina, mesma coisa, a caseína, o complemento, né, que tem uma atividade protetora, de novo, mucosa gastrointestinal, provoca lise, opsonização e neutralização viral, todos mecanismos muito importantes. As citocinas participam também na imunomodulação e também tem um fator antialérgico, né, por causa das citocinas. Então, crianças que alimentam o seio materno, percebam que além de ter menos infecção, elas também têm um sistema imunológico, no sentido de alergia,
mais adaptado. Então, são crianças que têm menor probabilidade, não é só o leite materno que influencia nisso, né, mas altera essa evolução, né? Fatores estimuladores de colônia, né, que eles fazem o quê? Prolifera os granulócitos e os macrófagos, na verdade, libera na medula óssea, estimula a produção desses elementos na medula óssea. Os PUFAs também, que participam da imunomodulação, e a alfa-lactoalbumina, que provoca a apoptose de células malignas. Então, gente, é muita coisa boa, né? Bom, e agora vamos comparar aqui de novo um pouco do leite materno com leite animal e os leites de fórmulas, tá? As fórmulas lácteas, né? A gente tem muita dúvida, às vezes, em relação a isso, né? Então, é um tempo agora oportuno para a gente tentar saber um pouco de como que é isso. O leite materno, então, o que a gente tem? Propriedades anti-infecciosas, já falamos. Só temos nele. O leite de vaca tem? Não tem. As fórmulas tem? Não tem. Não tem como fazer um leite de fórmula. O leite de fórmula, gente, ele nada mais é do que o leite de vaca formulado, manipulado, né, para ser o mais próximo do leite materno. Mas não consegue oferecer essas propriedades anti-infecciosas que são presentes no leite materno, que foi por causa que a mãe, né, está passando isso para o feto. Fator de crescimento também só está presente no leite materno. Proteína. A quantidade do leite materno é adequada e de fácil digestão. Do leite animal, ela acaba sendo excessiva, tá? E de difícil digestão. As fórmulas, tá? Ela é modificada, então tem uma quantidade aí, vamos dizer que parcial, né? Por causa dessa modificação. Os lipídios. Tem maior concentração no leite materno, né? Dos ácidos graxos essenciais, da lipase. No animal a gente viu que praticamente não tem, no leite de vaca. E também não é tanto assim nas fórmulas, apesar de também ter esse acréscimo, tá? Nos leites nas fórmulas lácteas. Os minerais têm a quantidade e proporção correta, a gente tinha falado. No leite de vaca tem muitos minerais que estão em excesso. Tá? A gente falou só do cálcio e fósforo, né? Mas a gente sabe que existem outros. E aqui nas fórmulas também eles manipulam para ficar parcialmente parecido com leite de materno. Nunca vai ser igual, né? O ferro, a gente viu que ele nem tem tanto, mas a absorção é boa. No leite animal tem pouco também, a absorção é péssima, ruim. E nas fórmulas ele é adicionado, tá? Mas a absorção também é ruim, porque continua sendo leite de vaca, né? Apesar da manipulação. O que eles fazem aqui? Colocam uma quantidade grande de ferro. Não sei se vocês já provaram fórmula alguma vez. Se vocês tomarem o leite de fórmula, vocês vão ver que tem um gosto de ferro que fica bem nítido na boca quando a gente usa. Prova, né? Porque quem usa mesmo são os nenéns. Mas é bom ter a curiosidade de provar. Não sei se alguém já fez essa experiência. Então, porque eles botam muito ferro, porque eles sabem que a absorção é ruim, então acaba oferecendo uma quantidade boa de ferro, né, que supre as necessidades do neném. Inclusive, crianças que tomam leite de fórmula, né, acima de 500 ml por dia, nem precisa fazer aquela suplementação de ferro, né, porque a fórmula tem bastante nesse volume, né, de 500 ml pelo menos por dia, nem precisa adicionar ferro, porque tem suplementar ferro para a criança. Por quê? O leite materno tem bastante. Vitaminas, a gente tinha visto aqui, aliás, não tínhamos visto ainda vitamina. No leite materno, suficiente a quantidade, né? Sempre ali o ideal para aquele nenê. No leite animal tem deficiência de vitamina A e de vitamina C. Nas fórmulas está ok, eles são adicionados. Água, leite materno suficiente. O leite animal e também na fórmula a gente acaba orientando que a mãe dê água, tá? É lógico que nas fórmulas, para você diluir o leite em pó, né? Você tem que acrescentar água, mas nos intervalos das mamadas a gente também orienta o uso de água, tá? E o leite animal, pior ainda, tá? Ele tem que realmente ser diluído, mas não é, na verdade, recomendado o uso, de novo, antes de 1 ano, tá? Então, resumindo, é o peito que mata a fome e que também mata a sede. Quais são as vantagens do aleitamento materno? Então,
para que seja explicado direitinho para as mães, a gente tem que colocar isso daqui para que elas saibam, né? Porque muitas vezes o que acontece, gente, é falta de conhecimento, falta de informação. Então, a gente fala, é baixo custo. Na realidade, o leite materno não tem custo nenhum, né? É de graça. Não demanda trabalho no seu preparo, já está pronto. É só tirar a mama e oferecer para o neném. Tem já também vários estudos que falam que tem prevenção de câncer, de mama, de útero, de ovário. Ele também, se for exclusivo e tá tudo direitinho, é um método contraceptivo. Nenhum é 100%, esse também não é, óbvio, né? Tem que explicar isso para a mãe, mas com certeza é. Prevenção de engurgitamento mamário e de suas consequências. Então, a mãe que não consegue amamentar, ela pode ter engurgitamento mamário, que pode levar a fissura mamária, a mastite, abscesso mamário, né? Que são complicações que a gente vai ver um pouquinho também lá para frente. E as mães que dão peito, ela tem um retorno mais rápido às condições pré-gestacionais. Então, o útero regride mais rápido e o peso delas também volta ao peso pré-gestacional mais rápido. Então, ótimo argumento esse do peso, né, para convencer as mães de amamentarem. Prevenção de hemorragias, né, porque auxilia nessa contração do útero e tem uma menor incidência de abandono durante a velhice. Também é um bom argumento, né? Para o recém-nascido, é a melhor fonte nutricional, né? Promove, então, um crescimento adequado. Proteção contra as doenças infecciosas, a gente falou muito disso. Fortalece o binômio da mãe com o filho. Então, quando o neném mama, a gente vê que tem aquele olho no olho, né? Pele com pele. Isso daí faz parte, né, do contato do neném com a mãe, principalmente nós, humanos, né? Todo mamífero deveria passar por essa fase, né? Então, é interessante que nós passemos também. Aumenta, melhora o desenvolvimento da mandíbula, tem influência aqui na diminuição das cólicas, melhora o QI, o desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente tinha citado já também, e tem também menor incidência de doenças, a gente já tinha falado, alergias, também de cáries, fatores protetores que a gente viu, diabetes tipo 1, tá? Inclusive obesidade, né, que está aqui envolvida nessa síndrome metabólica, esclerose múltipla, artrite reumatoide juvenil, cegueira noturna, distúrbios de fala, né, por causa desse desenvolvimento da mandíbula, que quem suga mamadeira é diferente. E é isso daí. Então, olha só, quantas vantagens. Importante falarmos aqui sobre os mitos que temos na amamentação. É aconselhável a mãe fazer a amamentação cruzada, ou seja, ela dá o neném para mamar no leite no peito de outra mulher? Não, gente. Por quê? De novo, o leite daquela mãe é para aquele bebê. O da outra mãe é para o bebê da outra mãe. Tá certo? Então, cada uma vive no ambiente, cada uma tem a produção de anticorpos, antígenos diferentes, né? Contato com antígeno diferente, produção de anticorpos diferente, né? Os nenéns nascem com idade gestacional diferente. Isso daí produz um tipo de leite diferente, tá? Então, não é recomendado. Além de que temos as questões infecciosas, né? Então, tem algumas doenças que podem ser transmitidas pelo leite materno. Ok? Tem horário para amamentar? Não tem horário para amamentar. A amamentação é sob livre demanda. O que é isso? Chorou, está com fome? Dá o peito. Não há nada de ficar marcando horário para a criança sugar ao seio materno. Isso daí, a mãe fica às vezes, né, preocupada com isso e acaba atrapalhando, né? Então é o horário da criança respeitar o horário dela. É óbvio, gente, que se a criança está dormindo durante 4, 5 horas e não acorda para mamar, principalmente for durante o dia e nos primeiros dias de vida, isso está errado, né? Ela tem que intervir. Pode ser que esteja acontecendo algum problema, pode ser até que essa criança tenha alguma doença de base que está deixando ela sonolenta, certo? Então, o que a gente está comentando aqui é o quê? Não precisa ter horário fixo. Vai mamar de 3 em 3 horas. Mamar 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia. Não precisa ser assim. A alimentação materna, gente, é outra coisa que preocupa muito as mães, né? Fala que tem que tomar muito leite de vaca para ela produzir muito leite, cerveja preta, que mais? Comer canja, canjica e não sei o que tem. Gente, o que a gente tem que orientar para essas mães?
alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Vocês sabem o que é uma alimentação saudável. Ela tem que comer normalmente, o que ela sempre comeu, sem nenhuma restrição, né, em relação à amamentação, e também evitar os excessos, porque aquele retorno ao peso dela que ela ia ter pós-gestacional, pré-gestacional, se ela ficar se empanturrando desse tanto de coisa, ela pode até engordar durante a amamentação. Então, a mãe que faz o aleitamento materno exclusivo, ela volta rápido para o peso dela pré-gestacional. E isso é bom, né? Auxilia na saúde materna. E a alimentação da mãe, desde que não seja uma coisa assim absurda, de carencial, não interfere tanto no leite. Tá? Então, não precisa de nada assim especial. Ela vai ter muita sede, precisa tomar muita água. A composição do leite a gente tinha visto que era muita água. Né? Então, isso é óbvio. Chupeta, bico, chuque, mamadeira, de jeito nenhum. Né? Não é bom. Existe leite fraco? E existe leite pouco? Né? São queixas que a gente vê com muita frequência. E a gente vai ver que não. Né? Existe pouco leite, não existe galactia. O que existe? Dificuldades para amamentação. Tá? Então, já emendando aqui o assunto, quais são os passos para o sucesso da amamentação? A primeira coisa que tem que ter é a mãe querer amamentar. O desejo dela amamentar. Se ela não tem vontade de amamentar, gente, aí o negócio é complicado. Tá? Agora, muitas coisas dos nossos desejos, né, eles são construídos. Então, aí onde entra o profissional de saúde, né, despertar às vezes esse desejo, quebrar aqueles mitos que nós tínhamos falado, né, romper com essas dificuldades para que ela tenha essa vontade. E isso não deve ser feito depois do nascimento, tá? Isso tem que ser feito antes, lá no pré-natal, e com informação até antes da mulher engravidar. Saber de todos os benefícios e tudo isso que a gente já está comentando aqui, tá? Então, lembrar que a mama não é um depósito de leite, ela está mais para uma fábrica, tá certo? Então, o leite ele é produzido, na grande maior parte dele, durante o processo de sucção. Né? É lógico que a mama aumenta de volume, tudo isso, tal, mas ela não é um depósito de leite. E as mães acham que tem que estar com as mamas cheias para poder produzir muito leite. Não tem relação nenhuma isso. Igual o tamanho da mama não está relacionado com a produção de leite. A glândula mamária, geralmente, ela tem um tamanho similar entre as mulheres. O que provoca o aumento, ou, aliás, a diferença de volume da mama, do tamanho da mama, é tecido celular subcutâneo, tecido gorduroso. Tá certo? Então, não quer dizer que tem mama pequena vai ter pouco leite, que tem mama grande vai ter muito leite. Isso não influencia. Então, o que é importante a gente ter? Que a mãe inicie a mamada na primeira hora de vida. Então, tem trabalhos também que demonstram isso, estudos, que a mãe que dá peito na primeira hora de vida, ou seja, logo após o nascimento, coloca esse neném para sugar, ela tem uma maior chance de manter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Então, isso é importante. Tá? Ela tem que dar mamadas frequentes. Então, aquele negócio de leite fraco, geralmente acontece porque a mãe que não está pondo o neném para sugar. Ou está dando algum outro complemento por fora, água, leite. Então, o reflexo da produção de leite é feito durante a mamada. Então, se ela não coloca o neném para mamar frequentemente, ela vai produzir pouco leite. Né? Não quer dizer que tem algum problema de produção de leite. Lembrar da diferença ali da digestibilidade do leite materno em relação ao leite de vaca, leite de fórmula, né? Os outros demoram mais, então aí dá aquela impressão de que o leite materno é fraco, né? Porque a mãe fala, ainda estou chorando, não sei o que tem muita mãe que não quer acordar de madrugada, né? Ou quer que o neném dorme a noite toda, então dá o que? Leite de vaca lá, ou leite de fórmula, né? Então ele fica lá dormindo a noite inteira porque ele demora para digerir. Tá? Então não existe isso, gente. Com raríssimas exceções de raríssimas doenças e, por exemplo, cirurgia mamária para redução de mama, muitas vezes pode retirar tecido glandular da mama. Essas mães sim vão ter problema de hipófise também, né? Mas vejam bem, são raridades, tá? Beleza? Então, a gente já tinha falado isso daí. O segundo passo, então, para o sucesso é o quê? A gente já falou, colocar o neném para sugar. Se ele não sugar, não vai ter leite.
E por que acontece isso? Tá? A gente tem, na hipófise anterior, a produção da prolactina. Tá? Então, ela é secretada após a mamada para que haja leite, produção de leite na próxima mamada. Como é que acontece isso? O bebê vai sugar, o ato de sugar leva impulsos sensoriais do mamilo para a hipófise e ela vai secretar a prolactina no sangue. Tá? À noite tem prolactina, maior a produção de prolactina. Tá? E ela é a que inibe a ovulação, né? Que acaba sendo aquele método anticonceptivo. Na hipófise posterior, a gente tem o quê? O reflexo da ocitocina. Tá? Ele atua antes ou durante a mamada para fazer o quê? O leite ser ejetado. Tá? Então a gente tem um bebê que suga, vai lá os impulsos e ele faz o leite descer, né? Sair da glândula mamária e ir para a boca do neném. Tá certo? E a ocitocina, como vocês devem saber também, é o hormônio que auxilia na contração do útero. Isso daqui é bem interessante, eu até recomendo vocês, quando vocês estiverem pelas maternidades aí, reparem, as mães que têm dificuldade para amamentar, geralmente elas têm uma barriga grande, o útero não encolhe, porque a criança não está sugando, né? Então, a criança que suga bem no peito, o neném, a mãe a barriguinha fica pequenininha, o útero já encolhe rapidão. Então, para que haja produção adequada de leite, é preciso que, então, básico, gente, que a criança mame várias vezes por dia. Se ela não mamar, não vai haver produção de prolactina, não vai haver produção de leite, vai diminuir a secreção de leite pela mama, sim. Né? E ela precisa sugar também para poder sair, descer o leite, senão não sai, certo? Tem algumas coisas que auxiliam isso e tem algumas coisas que prejudicam, tá? O reflexo da ocitocina. O que auxilia? Pensar no bebê com carinho. Tem mães que estão amamentando que só de pensar no neném começa a vazar o peito. Olhar para o bebê, ouvir os seus sons, ou seja, ter contato com a criança. E é importante que ela tenha confiança na amamentação. Porque se ela fica achando que o leite dela é pouco, que o leite dela é fraco, que ela não vai conseguir e fica ansiosa, isso daí inibe o reflexo da ocitocina. Então, se estiver preocupada, estressada, tiver dúvida em relação à amamentação, a dor é outro fator importante. Tá? Por isso que algumas mulheres que não têm uma analgesia muito boa após a cesariana, né, isso daí a gente vê também com alguma frequência. Né? Elas estão lá, guri mama, e não sai o leite. E a mulher está lá dobrada de dor, né, por causa da cirurgia. Então, tem que fazer uma boa analgesia nesses casos. Tá? E esses outros aqui a gente falou que aumentam, então, que ajudam no reflexo. Bom, então aqui a glândula mamária, né? Lembrar que tem aqui os alvéolos, o ducto, né? E o lóbulo daqui da mama, de tudo direitinho. Só para vocês verem, né? Como é que é a composição. Então aqui a glândula mamária em si, aqui é o tecido, né, gorduroso que compõe a glândula, né? Aliás, a mama, não a glândula, que interfere no tamanho da glândula, tá? O mamilo. O terceiro passo, gente, para sucesso na amamentação, ela tem que ter uma técnica adequada. E aí aqui é onde a gente tem que perder muito tempo, né, orientando essas mães. Então, quando a gente fala de técnica adequada, a gente está falando de quê? Posição e pega. Tá? Não confundam uma coisa com a outra. Posição é uma coisa, pega é outra. Qual que é a posição que a mãe tem que estar e o bebê tem que estar? Uma posição confortável. Tá? Se ela ficar desconfortável, fica ruim, né? A cabeça da criança tem que estar mais alta do que o resto do corpo. E ela tem que estar alinhada com o corpo. Você não pode ficar torta assim, porque se você ficar com a cabeça torta, você podem fazer o teste aí, lateraliza a cabeça para um lado para o outro, ou para cima ou para baixo, e tenta deglutir a própria saliva. É mais difícil. Olho com olho, vejam aqui, né? A mãe olhando para o neném olhando para a mãe. Barriga com barriga, a gente vai ver mais fotos. Então, se a temperatura permitir, né? Aqui em Cuiabá geralmente permite, é bom que a mãe exponha a pele, né, do neném e dela e ela tenha esse contato,
pele a pele. E a cabeça da criança tem que estar apoiada no cotovelo da mãe, né? E a mão da mãe na nádega. Vamos ver uma foto melhor disso daqui. O que é a pega, gente? Então, a pega é a boca ali no peito. Como que tem que estar? Tem que abocanhar o mamilo quase... abocanhar todo o mamilo e quase toda a auréola, né? Geralmente sobra mais a auréola na parte superior e a parte inferior toda aqui fica dentro da boca da criança. Ou pelo menos ocluída, né? A auréola inferior fica menos visível, né? Aparece mais superior. Os lábios têm que estar invertidos, né? A gente fala que tem que estar com aquela boquinha de peixe, né? Com o lábio superior e o lábio inferior eles têm que estar para fora. E o queixo, percebam aqui, ó, tem que estar encostado na mama para permitir que a narina fique livre. Tá? Que se ele afundar o nariz na mama, ele não vai conseguir respirar direito e vai prejudicar a amamentação. Tá? Bom, então, olha só, são posições, tá, que a mãe pode dar o peito. Essa daqui é a clássica, né? A mãe está deitada, ela pode estar deitada? Pode, mas veja só, o cotovelo está apoiando a cabeça do neném, o neném com a cabeça retinha, né? Ele está encostando aqui a barriga na mãe. Olha aqui, bem tranquilo. Essa daqui podia levantar um pouquinho mais aqui a posição, né, da cabeça. Outra mão no bumbumzinho aqui. Essa daqui está com uma posição que a gente chama de invertida, né? E o bumbumzinho que está no cotovelo aqui, ela está segurando a cabeça com a outra mão, né? Aliás, com a mesma mão aqui, né? Com a outra mão ela está fazendo um carinhozinho na criança. Esse daqui está sentadinho, que é a posição de cavaleiro que a gente chama, né? Mas observem, o queixo está encostando aqui, o nariz está livre, né? O lábio superior está invertido, né? Está para fora, aquela boquinha de peixe que a gente fala, né? E o lábio inferior também. Poderia estar um pouco mais invertido, mas tá ok. Então, aqui tem várias posições, né? Diferentes, que é a tradicional, que a gente já tinha falado. Lembrar que a mão que vai auxiliar aqui na mama, se a mãe quiser fazer, ó, ela tem que ficar nessa forma de C, tá? O que a gente vê na prática é que as mães usam esse dedo assim de tesoura, que não é, ele não consegue fazer esse movimento de pinça que a gente consegue fazer usando o polegar, né? E o dedo indicador. Então tem que orientar isso para elas, para auxiliar nesse processo, não ficar fazendo assim, porque veja só, a abertura é diferente, a força é diferente. Então a tradicional, o cavalinho que a gente tinha falado lá, o outro braço, né, que é aquela invertida, né, que a gente tinha falado, né, ou embaixo do braço. Mais fotinhas, né, o nenenzinho olhando para a mãe apoiando ele bem, barriguinha com barriguinha, a cabecinha tá retinha, outra aqui invertida, essa mãe tá deitada, né? O ideal é que ela apoie a cabeça do neném aqui para ele não ficar no mesmo nível da cama, outra invertida. Esta mãe está amamentando gêmeos, né? Pode amamentar gêmeos ao mesmo tempo? Pode, olha, coloca um em cada mama, tem várias técnicas, né? Então, ela segura os dois nenéns aqui tudo pro mesmo lado, né? Cada um na sua mama. Esse daqui tá um pro lado, o outro pro outro, né? De frente um pro outro aqui. E esse daqui tá na posição cruzada que a gente fala, né? Um neném assim e o outro assim. E percebam aqui que esse neném é mais novo, pelo tamanho do cabelo, né? O tamanho do neném também, parece que ele é menor, né? E esse neném cabeludo aqui é mais velho, né? Uma criança mais velha. Pode amamentar também, não precisa interromper a amamentação por causa da chegada de um outro bebê. Então ela está amamentando os dois. Então, gente, por que é importante a gente ter uma pega correta? A pega correta vai permitir que o mamilo entre na cavidade oral da criança e ele consiga fazer o movimento, né, de propulsão e retração da língua que vai permitir a ejeção do leite. Então, se não tiver desse jeito, ele não vai conseguir esvaziar a mama. Então, é fundamental que ele pegue bem. E vai também prevenir problemas que a gente vai ver lá para frente. Qual é a sequência que a gente observa para a pega correta? Então, o neném está lá com fome, a mãe, né, vai expor a mama, vai colocar o neném por perto. O que ele faz? Ele abre a boca e depois ele encaixa a boca na mama aqui automaticamente e mais aproximado dessa foto, vejam só, ó, lábio anterior bem evertido, lábio posterior bem evertido,
tá? O queixo aqui não está tocando muito aqui na mama, mas se vocês observarem, a narina está livre, né? O que é importante. Esse daqui já está com o queixinho mais encostadinho, né? Olha só, pega boazinha, bonitinha, né? Esse daqui está pegando um pouco mais do bico do peito, percebem aqui, né? Apesar de estar tudo invertidozinho, ele tem muita auréola, você vê muita auréola embaixo, muita auréola em cima, esse daqui não, né? Tá com uma pega melhorzinha. Esse daqui já está com o quê? Um pouco, a mama às vezes é muito volumosa, né? O nariz pode afundar na mama, às vezes a mãe tem até que... às vezes a mãe tem que dar uma levantadinha na mama, né? Não é nem que a pega tá ruim, né? A pega tá boa, tá tudo tranquilo, mas a mama muito volumosa pode querer obstruir a narina da criança. Outra pega, né? Que bonitinha, só para ilustrar. Então, vamos ver agora a pega incorreta. Olha só, o queixo está bem longe, né, da mama, o lábio inferior está revertido, o superior não, né, ele está invertido, e o neném está pegando o quê? Só o bico do peito. Isso daqui, então, é problema, né? Aqui, de novo, mesma coisa, né? Neném pegando só o biquinho do peito. Então, tem que abrir mais essa boca, abocanhar, né? Aqui a gente está vendo que a auréola aqui está quase toda exposta, né? Então, pega incorreta, tá certo? Muito bem. E se a pega é incorreta? Tinha falado que ia falar com vocês. O que acontece? Pode dar fissuras nessa mama. E as fissuras podem levar a mastite. Se ele não pega corretamente, ele não consegue esvaziar a mama. A mama vai ter engurgitamento, que também predispõe a mastite e até abscessos. É óbvio, né, que se ele não consegue esvaziar a mama adequadamente, às vezes mama só o leite anterior, né, ele não vai se saciar e ele vai ter um ganho de peso ruim, né? Mamadas frequentes, né, por causa daquilo que a gente já tinha falado, vai mamar provavelmente só leite anterior. A mãe fica ansiosa porque vê o filho passando fome, né, querendo mamar toda hora. E aí o que acontece? No meio dessa confusão, ela acaba às vezes desmamando essa criança, porque aí não consegue mesmo amamentar. E a pega incorreta também não contribui para o desenvolvimento adequado da mandíbula. Olha só então, né? Essa mama bem engurgitada, né? Fissura mamária, aqui já tem até um abscesso, né? Então, é importante. Que cuidados a gente tem que orientar para a mãe com a mama? Um banho de sol ajuda, né, a evitar esses problemas, né, da pele. A limpeza da mama não tem que ser com nada especial, mas ela deve manter as mamas limpas, higienizadas, né? É importante que ela tenha uma boa sustentação, né? Então, sutiã adequado para aquele tamanho novo de volume mamário que ela vai ter, né? A mama vai ficar mais pesada, então tem que sustentar bem essa mama. Então, não existe essa também de que amamentou, caiu os peitos. Não. O que faz cair o peito é a falta de sustentação da mama, né? O tecido vai esticando. E eu tenho que orientar a mãe a retirar o neném do seio de maneira também adequada para não ocasionar fissuras, tá? E como que é isso? O neném está sugando, saciou, às vezes ele fica lá fazendo peito de chupeta, está dormindo com o peito na boca, mas está com aquela pressão ali, né? Ou se por algum motivo ela está no meio da mamada e precisa retirar a criança também do seio, aí ele está sugando até com mais força, ela vai com o dedinho, dedo mínimo, mindinho, o quinto dedo aqui, e introduz na boca do neném para não dar aquela pressão dela simplesmente puxar o neném, e isso pode levar a fissuras também. Quando a mãe vai retornar para o trabalho, gente, primeiro, né, que ela tem direito à licença maternidade, tem que explicar isso para ela, ela tem que usar esse direito, né, a importância disso daí para alimentar o filho. Voltando para o trabalho, ela tem licença para amamentação, isso é tudo, são leis trabalhistas, né, que permitem isso. E ela pode fazer o quê? A ordenha do leite. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. E ela ordenhando o leite, ela administra, né? Quem for ficar cuidando da criança, administra esse leite que ela ordenhou. Ou seja, mesmo trabalhando, ela pode continuar com o aleitamento materno exclusivo, tá? E outras dietas, só se a mãe não conseguir fazer a ordenha, tá? E aí a gente tem que ver o que e quanto que a gente vai dar,
tá certo? Eu lembro que eu tive uma interna que ganhou neném durante o internato, e ela chegava no estacionamento lá, ela voltou para a atividade com 30 dias de vida, com o neném com 30 dias de vida, e ela levava o isoporzinho com os frasquinhos e ela fazia ordenha enquanto ela estava tendo as aulas no hospital. Então, bem orientada, né? Queria fazer um aleitamento materno exclusivo, sabia da importância disso, com um pouco de esforço, né? Ela conseguiu, né? Não teve nem, pegou essa licença toda aí, e o neném dela mamava só leite materno porque ela fazia bem o ordenha e tal. Então, qualquer mãe pode fazer isso. Tá? Então, o que a gente pode orientar para auxiliar? Né? Antes dela retornar então para o trabalho, ela tem que fazer o aleitamento materno exclusivo. Porque senão, né, é um passo para desmamar se ela não tiver aleitamento materno exclusivo. Conhecer as facilidades para a retirada e o armazenamento do leite no local do trabalho, praticar a ordenha e começar a estocar esse leite e congelar ele 15 dias antes do retorno. Então, ele pode ficar congelado, né, até 15 dias. Então, ela tem que etiquetar isso daí, identificar, faz um estoque, porque isso dá uma segurança maior, né, para não faltar leite para essa criança. Depois que ela retorna, então, do trabalho, ela, estando em casa, ela dá o peito, né? Evitar o uso de mamadeira, porque pode haver aquela confusão de bicos que a criança acaba não reconhecendo ou estranhando o bico do peito e aí acaba largando e não querendo mais mamar o peito. Então, é por isso que é bom evitar as mamadeiras. Esvaziar as mamas no trabalho, armazenar o leite ordenhado na geladeira. Ele pode ficar até 24 horas, tá? Se for administrado ali durante as próximas 24 horas, pode ficar na geladeira, senão ele já tem que ser congelado, certo? Não pode ficar, se não for usado, já vai congelar, tá? Como que descongela? Tira do freezer, né, do congelador e bota na geladeira. Deixa ele descongelando ali dentro, não deixa no meio ambiente. E aquecer em banho-maria no fogão, para ser administrado morninho para a criança. Na verdade, não é no fogão, né? Você esquenta a água no fogão e depois deixa ele aquecer ali. Como que ela faz ordenha, gente? Fala rapidamente disso daqui, né, para não cansar muito, já estamos com quase uma hora aqui de apresentação. Então, ela faz a higienização das mãos com água, sabão, normal. É bom fazer uma escovaçãozinha, uma limpeza melhor das unhas. Lavar a mama também, simples. Seca tudo e procura um lugar tranquilo para ela fazer essa ordenha, tá? Evitar falar durante a ordenha para não ficar caindo gotículas ali dentro do leite e pensar no bebê para ter o reflexo da ocitocina e auxiliar na ejeção do leite. Então ela apoia a mama, tá, com uma das mãos e com a outra mão ela faz a massagem com movimentos circulares, tá? Antes e durante a retirada do leite ela vai fazendo essa massagem para auxiliar na ordenha. E a ordenha em si, de novo, né, igual aquele apoio, né, se a mãe quiser oferecer, se precisar oferecer durante a mamela, quando o neném está sugando, a mão em C, né, polegar na parte de cima da borda da auréola e o dedo indicador na parte de baixo, e aí ela vai fazendo movimentos de pressionar os seios lactíferos sobre a auréola, ou seja, os seios lactíferos que estão abaixo da auréola. E ela vai pressionando os dedos para frente, para trás, né, de trás para frente, né, e vai soltando e fazendo esse movimento rítmico. Vai começar então a sair uns pinguinhos de leite, a princípio, e depois o leite começa a esguichar, tá? Então, ordenha manual. Ah, pode usar bomba, não sei o que tem? Pode. Mas aí tem um custo, tem um problema da limpeza, aquela coisa toda, né? O ideal, mais prático, é que seja feita a ordenha manual. Não tem por que ficar usando bombinha de sucção, bombinha elétrica e tal. Não é necessário, tá? Então, durante a ordenha, ela tem que mudar a posição daqueles dedos, né? Para poder esvaziar todas as áreas da mama e alternar a mama quando o fluxo de leite diminuir. Então, diminuiu, passa para outra. E ela tem que fazer isso igual quando dá o peito também, né? Várias vezes durante o dia, tá? Ela pode repetir esse ciclo ali até esvaziar bem as mamas. E ela tem que fazer isso várias vezes ao dia, porque senão pode ter engurgitamento, aquela coisa toda também, né? Muito bem, gente. Era isso daí que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha
sido proveitosa a aula e qualquer dúvida, qualquer contato, eu fico à disposição aí. Ok? Bons estudos para vocês.